Olá, turma de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o vetor unitário, ou também chamado de versor, dependendo do autor do livro que você esteja estudando. A gente já viu nas exposições anteriores, quando você tem um vetor, digamos aqui um vetor que eu vou chamar de V. Esse vetor V tem um certo modo, uma direção e um sentido. E o que acontece quando a gente multiplica esse vetor pelo escalar, pelo número? A gente viu nas exposições anteriores, eu expliquei isso. Você precisa multiplicar esse vetor pelo escalar 2, você vai ter um novo vetor que vai ter a mesma direção que esse, o mesmo sentido, que no escalar 2 é positivo, só que agora vai ter o dobro do módulo. Você já tem aqui. Então esse aqui é o vetor, o vermelhinho é o vetor V, e o que tem origem no sistema de coordenadas e vai até aqui o final é 2 vezes o vetor V. Ou seja, você multiplicou o vetor por um número, esse número sendo positivo, significa que você vai multiplicar o módulo desse vetor por esse número. A direção continua a mesma e o sentido continua a mesma. Eu vou até fazer uma demonstração algébrica disso. Eu acho que eu fiz uma demonstração, uma ideia, né, geométrica, utilizando vetores naqueles diagramas da exposição anteriores, mas vamos fazer uma prova disso mais algébrica. Ou seja, suponha que eu tenho um vetor V, que ele escrito em forma de coordenadas é x, y. E eu tenho K um número real. Eu quero determinar quem é a norma ou o módulo do número K multiplicado pelo vetor V, ou seja, o escalar K vezes V. Para fazer isso, nós vamos utilizar aqui a definição de multiplicação por escalar. Multiplicar o número real K pelo vetor V é multiplicar cada uma das suas coordenadas por esse número. Então, K vezes V, você vai ser K vezes XY. Então, vou multiplicar o X pelo K e Y também. Então, vai dar um novo vetor cujas coordenadas são Kx e Ky. E agora a gente vai usar aqui a definição de norma de um vetor, né, que é a distância do ponto, que é a seta, até a origem, ou seja, é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, então vai dar k vezes x ao quadrado, mais a coordenada, a segunda coordenada ao quadrado, k vezes y ao quadrado. A gente vai tirar a raiz quadrada disso tudo. Isso aqui é a norma do vetor. Mas observe, quando você eleva o produto de dois números ao quadrado, você vai levar cada um deles ao quadrado. Então vai dar k ao quadrado vezes x ao quadrado. Então isso vai dar raiz quadrada de k ao quadrado vezes x ao quadrado mais k ao quadrado vezes y ao quadrado. O termo k ao quadrado aparece na primeira parcela dessa soma e na segunda também. Então a gente pode colocar o termo k ao quadrado em evidência. E quando a gente colocar k ao quadrado em evidência, vai ficar raiz quadrada de k ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você vai dizer, professor, agora ó, eu tenho aqui o produto de dois números e raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de A vezes B. Você pode querer utilizar a seguinte relação, que é um erro muito comum em matemática, tá? Eu vejo muita gente fazer isso. Dizer, raiz quadrada do número A vezes o número B é igual a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Que isso aqui, embora o seu professor do ensino médio tenha dito isso inúmeras vezes, não é verdade. Vou colocar assim, ó. Assim como também não é verdade essa, ó, que eu vi o pessoal fazendo nos exercícios, tá? A raiz quadrada de A mais B é igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Também não, tá? Nenhuma das duas é verdade. Embora você vá dizer, não, mas meu professor me ensinou que isso aqui de cima é verdadeira. Isso vai ser verdadeiro, até colocar aqui mais uma vez. Raiz quadrada de A vezes B é exatamente a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B, desde que o número A e o número B sejam números maiores ou iguais que zero. Então, nesse caso, é verdade. Veja a diferença. Aqui, a raiz quadrada de A vezes B com A e B nos positivos.
E essa aqui, raiz quadrada de A vezes B, não é igual a raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, tá? É diferente. Os dois casos aqui. Mas nesse caso em particular que nós estamos a estudar, k ao quadrado, para qualquer número seja real, é um número positivo. E x ao quadrado mais y ao quadrado, na verdade, é positivo ou zero, né? Se o k for zero, aqui dá zero. Mas é maior ou igual que zero esse. Esse outro fator, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, também é maior ou igual que zero, né? Porque são quadrados de números reais. Aí, nesse caso, eu posso usar assim a propriedade. Isso vai dar, então, a raiz quadrada do primeiro fator vezes a raiz quadrada do segundo fator. E, sim, você vai dizer, pessoal, agora esse aqui é o módulo, né? A módulo do vetor nessa expressão. E esse termo aqui, raiz quadrada de k ao quadrado. Aí uma outra coisa que alguém costuma fazer muito, eu vou fazer aqui questão de escrever bem grande, como se eu estivesse gritando em sala de aula, se fosse uma aula presencial, colocar até em vermelho, a pessoa vai dizer, ó, raiz quadrada de k ao quadrado, aí faz. Opa, quadrado com quadrado a gente pode vir e fazer um se cancelar aqui, ó. Isso aqui é igual a k, né? Que os professores do ensino médio também costumam ensinar, uns mais despreparados. Isso é verdade? Mais uma vez, isso aqui não é verdade. Tá? Vou fazer um risco aqui bem grande. Isso não é verdade. O que é verdade é assim, que se você tiver a raiz quadrada de um número ao quadrado, como está escrito lá, ó, raiz quadrada de k ao quadrado, isso aqui é igual ao módulo de k. Confira o que é verdade com o que não é verdade. Aqui tem uma diferença, porque esse número dá sempre um número positivo. Aqui, se você colocasse desse jeito, daria negativo. Se você fosse utilizar essa propriedade, se essa propriedade fosse verdadeira, você iria dizer, por exemplo, que raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, se cancelasse esse com esse, daria menos 4. Né? E a gente sabe que isso aqui também não é verdade. Então, essa propriedade não vale. O que vale é que a raiz quadrada do quadrado de um número é sempre um módulo desse número. Então, agora voltando para a nossa exposição, depois dessas lembranças, desse momento de nostalgia lá do ensino médio, a gente tem raiz de k ao quadrado vezes raiz quadrada de x quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse aqui, pessoal, acabou aqui a folha, então eu vou colocar lá porque acabou a folha. É módulo de k. E esse termo aqui é a norma, né? Ó, é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a norma do vetor que tem coordenadas x e y, que é o vetor v. Então, a norma do vetor v. Então, o que foi que a gente demonstrou? A gente demonstrou que quando você tem um vetor e multiplica esse vetor pelo número real, o módulo dele fica multiplicado pelo módulo do número real. Tá? Ou seja, deixa eu colocar isso aqui. Quando você tem um vetor v e eu multiplico esse vetor pelo k, um escalar, o módulo de k vezes v é o módulo de k, do número real k, vezes a norma do vetor v. Vamos fazer um exemplo para ilustrar. Por exemplo, vamos pegar esse vetor aqui, que é um vetor que é bem fácil de calcular o módulo. Tem coordenadas 3 e 4. Como é que a gente calcula o módulo desse vetor v? O módulo do vetor v é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, 3 ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, ou seja, o quadrado da segunda coordenada. Se a raiz disso aqui tudo, isso vai dar igual a 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 16 mais 9 dá 25, então dá raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25, que é um erro comum. As pessoas dizem que raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Isso aí é um outro erro absurdo, tá? A raiz quadrada sempre é um número positivo, então a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então o módulo desse vetor v é igual a 5. Bem, então, aproveitando que esse vetor v tem coordenada 3 e 4 e o módulo dele é 5, se eu quiser, por exemplo, agora saber quem é o módulo do vetor, que eu vou chamar de u, que é exatamente a 3 vezes o vetor v. Então, observe que eu estou pegando o vetor v e multiplicando pelo número real 3. Por essa propriedade, que a gente acabou de demonstrar,
o módulo de um vetor multiplicado pelo número real é o módulo do número real vezes o módulo do vetor. Então, a norma, ou o módulo do vetor U, é igual ao módulo de 3 vezes a norma do vetor V. O módulo número 3, relembrando, o módulo de um número é ele mesmo se ele for positivo, e é menos ele se for negativo. Então, como aqui é módulo de 3 número positivo, o módulo de 3 é igual a 3. E o módulo de V a gente já até terminou, que é igual a 5. Então, vai ficar 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, portanto, o módulo do vetor U é igual a 15. E agora vamos aproveitar e pegar um vetor negativo, multiplicar o vetor V pelo número negativo. Vamos pegar um vetor W como sendo menos 4 multiplicado pelo vetor V. Nesse caso, o que é que vai mudar? Quem é a norma do vetor W ou o módulo do vetor W? Pelo que a gente acabou de ver, vai ser o módulo de menos 4 vezes o módulo ou norma do vetor V. Bem, módulo menos 4 é 4, né? Porque é menos 4, que dá 4. O módulo do vetor V era 5. Portanto, o que a gente demonstrou foi que, portanto, a norma do vetor W é igual a 20. Vou fazer aqui uma observação, um parênteses bem grande. Eu uso a palavra norma um momento, outra hora eu uso a palavra módulo. Eu prefiro a palavra norma pelo seguinte sentido. O livro também é chamado de norma, tá? Em alguns livros mais avançados de matemática, você sempre vai ouvir a palavra norma e nunca mais vai ouvir a palavra módulo. E eu vou fazer aqui um comentário, isso não tem no livro, em geral também não tem em livros, é uma coisa que você vai obtendo com o tempo, com a sua formação. Quando você usa a palavra norma, aí você fala, bem, norma tem a ver com o quê? Com os normandos? Os bárbaros? Não, né? Não tem. Tem a ver com a norma, com uma regra, com uma lei que você tem que seguir. Então, a gente tem usado nesse curso o módulo do vetor V, né? Quando você tem um vetor V de coordenadas x e y, por exemplo, a gente definiu isso como sendo a distância do ponto que tem coordenadas x e y até a origem, ou seja, da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é uma forma de você medir distância no espaço. Mas já imaginou se a gente pudesse mudar isso? Por exemplo, digamos que no eixo x fosse mais importante a distância que no eixo y. E ao invés de definir dessa maneira, eu definisse o módulo de uma maneira diferente. Por exemplo, o módulo desse mesmo vetor aí v, numa outra forma de fazer, fosse, por exemplo, em vez de ser raiz quadrada de x ao quadrado mais quadrado, fosse, por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu estou definindo de maneira diferente. Ó. Eu estou mudando a norma, estou mudando as leis que regem esse espaço, esse universo, vamos dizer assim, na linguagem mais moderna. Ao fazer isso, eu mudo um bocado de propriedades do espaço. Ou seja, eu mudei as normas, as leis que aquele estado, que aquele espaço tem que aceitar. Então, eu não sei, provavelmente vocês podem fazer um mestrado ou um doutorado um dia, e vocês vão ver que existem normas, formas de medir distância diferentes dessas que a gente está mais acostumado. Então, esse tipo de norma, módulo que a gente está usando no curso, é chamado de norma euclidiana, ou módulo simplesmente. Tá? E essas outras, se você vai mudar, tem vários tipos de norma. Quando você muda o tipo de norma, você muda o nome do espaço e o tipo do espaço. Tá? Eu sempre prefiro a palavra norma. Então, a partir de agora, eu vou usar a palavra norma ao invés de usar a palavra módulo. Claro que isso é uma coisa pessoal. Você pode chamar de módulo quando você quiser, até o dia que você morrer, no seu último suspiro, seja. Eu prefiro módulo. Pronto. Então, essa é a diferença, tá? Isso não tem no livro e também não tem nos livros, não. Isso aí é uma coisa que você vai obter com os anos e anos de experiência estudando, no caso de vocês, física. Bem, então, como nós vimos que, no que a gente acabou de discutir, que multiplicar o vetor pelo número, o módulo dele fica multiplicado pelo módulo desse número, então agora a gente pode ter algumas coisas interessantes. Por exemplo, digamos que eu tenho um vetor W, cujo módulo de W seja igual a 2. Por exemplo, tem um vetor W que eu não sei, mas ele tem módulo igual a 2.
E eu quiser um vetor que tenha um módulo 10, o que é que eu vou fazer? Ora, como eu sei que quando eu multiplicar o vetor pelo número, o módulo vai ficar multiplicado pelo módulo desse número, como eu tenho 2 aqui, eu quero 10, então basta pegar o vetor 5 vezes w, né? Porque vai dar o módulo de 5 vezes o módulo de w. Como o módulo de 5 é igual ao próprio 5 e o módulo de w é igual a 2, 5 vezes 2, 10. Isso é uma coisa muito boa, porque você tem agora uma facilidade bem grande de encontrar vetores com um certo módulo. Outra situação. Agora eu tenho um vetor v e o módulo desse vetor v é igual a 10. E eu quero encontrar um vetor, eu quero achar um vetor que tenha a mesma direção que v, mas que tenha o módulo desse vetor, que eu vou chamar de u, seja igual a 1. Tá? Ou seja, o vetor u que eu estou procurando, ele é paralelo a v. A gente já viu, né? Vetores são paralelos, têm a mesma direção. São paralelos, o módulo igual a 1. Como fazer isso? A gente já sabe, né, que se eu tenho um vetor, por exemplo, que tem módulo 10, se eu quisesse um de módulo 20, eu multiplicaria esse vetor por 2. Mas eu quero um de módulo 1. Se eu quero um de módulo 1, eu vou multiplicar 10 por que número para o resultado dar 1? Ora, para multiplicar, o único número que a gente multiplica por 10 para o resultado dar 1 é 1/10, né? Lembrando aqui, ó, quando você multiplica um número qualquer, 10, pelo seu inverso, isso dá 1. Se eu multiplicar x por 1 sobre x, claro, x aqui diferente de 0, o resultado disso aqui é igual a 1. Então, sempre que eu multiplicar um número pelo seu inverso, o resultado dá 1. Então, como aqui eu tenho um vetor v que tem módulo 10 e eu estou procurando um vetor u que tem módulo 1 e seja paralelo, então, como a gente já viu que multiplicar um vetor pelo número não muda a sua direção, então basta multiplicar esse vetor 10 por 1 sobre 10 ou menos 1 sobre 10. Então, se eu pegar aqui o vetor u como sendo menos 1 sobre 10 vezes o vetor v, quando eu for calcular o módulo desse vetor u, pela propriedade, vai ser o módulo desse número, vai ser o módulo do número escalar aqui, que está multiplicando vetor v, que é menos 1 sobre 10, vezes a norma do vetor v. Isso vai dar quanto? Bem, o módulo de menos 1 sobre 10 é 1 sobre 10. O módulo do vetor v está supondo como sendo 10. Então, claro, né? 1 sobre 10 vezes 10 dá igual a 1. Então, eu encontrei aqui um vetor u que tem módulo igual a 1 e tem a mesma direção do vetor v, né? Porque eu multipliquei ele pelo número. Tem o mesmo sentido? Não, porque quando eu multiplico o vetor pelo número negativo, ele inverte o sentido, mas tem a mesma direção. Bem, então isso aqui já dá uma ideia de como você vai encontrar vetores unitários. E um vetor unitário, como o nome já diz, é um vetor cujo módulo dele é igual a 1. Vou colocar aqui a definição, mas é aquelas que não tem como você esquecer o significado. O que quer dizer um vetor unitário? É aquele vetor cujo módulo dele é 1. Então, vetor unitário é aquele que possui norma 1. E também, dependendo do livro que você vai estudar, tá? Ao invés de dizer o nome vetor unitário, tem uma palavra própria para isso, por exemplo, em língua italiana, é o verso, né? A direção. Verso. Essa palavra verso quer dizer direção. Ou seja, o vetor unitário, o módulo dele é igual a 1. Então, assim, se você vai multiplicar depois vai fazer a multiplicação em algumas situações, como ele, o vetor dele, o módulo dele é igual a 1, não vai alterar, por exemplo, situações envolvendo multiplicação por número escalar, tá? Então, ou seja, o que está mais importando aí é a direção. Então, chama de versor. Então, versor é simplesmente um vetor unitário, chama-se versor porque ele dá, mais do que tudo, a direção, enquanto o módulo aqui é igual a 1. Como fazer para encontrar um vetor unitário, dado um vetor qualquer? Tem umas questões no livro lá que solicita isso, por exemplo. Como encontrar
Agora eu vou colocar com a anotação de alguns outros livros, tá? Por exemplo, ache um versor para o vetor. Vou pegar aquele que a gente já fez no começo da aula, que é 3 e 4. Como fazer isso? Você achar um vetor, quer dizer, a mesma coisa. Ache um vetor unitário que tenha a direção do vetor 3, 4. Então ela tem duas situações, né? Pode ter um com o mesmo sentido ou do contrário. Então o que você tem que fazer? Você tem que encontrar um vetor que tem a mesma direção que esse, mas tem a norma igual a 1. Como a gente já viu que se eu multiplicar um número pelo seu inverso, o resultado sempre dá 1, né? Quando eu multiplicar um número pelo seu inverso, o resultado dá 1. Se eu quero encontrar um vetor unitário que tenha para esse vetor 3, 4, eu vou encontrar o módulo desse vetor e multiplicar esse vetor pelo inverso desse número. A gente já fez ainda há pouco o módulo desse vetor v, né, da raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, da raiz quadrada de 25, que dá 5. Então, eu vou chamar de uzinho, tá? O vetor o de unitário. Então, o vetor unitário que eu estou procurando vai ser quem? O inverso desse número, 5 sobre 5 vezes o vetor 3, 4. E é claro que esse vetor tem módulo 1, né? Porque é o módulo desse vetor, vai ser o módulo desse número, que é um 5, vezes a norma do vetor aqui, que é 5. A gente já fez antes, quem vai ser o módulo do vetor u? Vai ser o módulo de 1 quinto, que é o próprio 1 quinto, vezes o módulo do vetor 3, 4, que a gente acabou de encontrar como sendo 5. Então, o módulo desse vetor u vai dar 1 quinto vezes 5, que é 1. Se fosse no caso qualquer, no vetor v, x, y, que não é o vetor nulo, se eu pegar um vetor aqui v de coordenadas x, y, um vetor unitário na direção desse vetor seria 1 sobre o módulo do vetor v vezes o próprio vetor v. Que você, caso você queira escrever em forma dessas formas de coordenadas, que eu não gosto, porque você faça assim, você vai escrever então quem é o módulo de v, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí no livro você vai encontrar essa forma, tá? Vezes o vetor v, coordenadas x e y. Mas aqui não tem problema, é só você fazer essa associação, que é sempre o inverso do módulo do número, da norma do vetor, vezes o vetor. Pode usar essa, vai do seu gosto. Bem, pessoal, então isso que eu tenho que falar sobre vetor unitário, sobre versor. Tem só mais uma coisa que eu acho bem interessante, que não tem nos livros, em nenhum dos livros, mas vocês que vão estudar física, eu acho muito importante saber, que é uma propriedade interessante dos vetores unitários. Deixa eu colocar aqui um desenho. Isso aqui não tem no livro, mas, por exemplo, vocês vão precisar disso. Aqui é um círculo que é de raio 1. Aqui o eixo x, um eixo y. Se é um círculo aqui de raio 1, essa coordenada aqui, o x é igual a 1 e o y é igual a 0. Ou seja, a distância de qualquer ponto até o centro vai dar quanto? Se é um círculo de raio 1. Olha, se é um círculo de raio 1, tem que dar a definição de círculo com todos os pontos do plano, cuja distância do ponto até o centro é sempre constante. No caso aqui, igual a 1, que é chamado de raio. Então, nesse caso, dado esse círculo unitário, que a gente chama porque raio é 1, qualquer que seja a distância do ponto do círculo até o centro é uma unidade. Se é uma unidade, eu tenho aqui vetores unitários. Então, todos os vetores unitários que você possa imaginar no plano, ele vai ter sempre a extremidade em um círculo, né? Porque se você pegar assim, um vetor unitário tem que ter distância do ponto até aqui 1. Então, ele vai estar sobre, a seta dele vai estar sobre esse círculo. Bem, e qual é a propriedade interessante disso? Quando você vai encontrar as coordenadas de um vetor unitário, isso aqui ajuda demais nas questões. E é uma coisa que você faz tanto exercício, depois de fazer muito exercício, você chega a essa conclusão. Mas eu queria que vocês usassem isso já a partir de agora, porque vai ajudar demais a vida de vocês em muitas situações práticas. E faz parte, assim, tem que estar no seu sangue. Se alguém cortar a sua vez, correr sangue, vai sair essa coisa que eu vou explicar para vocês agora. E infelizmente isso não tem nos livros, tá? Não sei porquê.
Bem, então eu tenho aqui um vetor. Vamos supor que a direção que ele forma aqui com a horizontal seja o ângulo alfa. E eu quero encontrar quem são as coordenadas desse vetor. Como aqui é um triângulo retângulo, né? Relembrando, isso aqui é a coordenada y e essa aqui é a coordenada x. Mas como é um triângulo retângulo, a gente pode usar aqui a trigonometria. Ó. O seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que vale y, dividido pela hipotenusa, que é 1. Como a hipotenusa é 1, aqui você vai fazer y dividido por 1, mas y dividido por 1 é igual a quem? Ao próprio y. Ou seja, a segunda coordenada aqui do vetor, a coordenada y, é já o seno de alfa. Analogamente, se eu usar aqui o cosseno do ângulo x é igual ao cateto adjacente do x, não, cosseno do ângulo alfa, tá? É igual ao cateto adjacente, que mede x, dividido pela hipotenusa, que mede 1. Ou seja, isso aqui dá igual a x. Resumindo, quando você tiver um vetor unitário, essa coordenada aqui, a coordenada x, vai ser o cosseno de um ângulo, que no caso é cosseno de alfa, e a coordenada y vai ser igual ao seno de alfa. Ou seja, se eu quiser escrever esse vetor que eu chamar aqui de u, se eu quiser escrever esse vetor u, ele pode ser escrito assim, ó, u. A primeira coordenada é cosseno de x e a segunda, x não, cosseno de alfa, e a segunda é seno de alfa. Ou seja, para um vetor unitário, as coordenadas são sempre cosseno do ângulo alfa, seno do ângulo alfa, mas é bom você fazer, tá? Porque tem desenho. Você poderia fazer isso para qualquer que seja o ângulo alfa, começando a ser medido a partir desse ponto aqui, como eu fiz aqui, ó. Vai dar sempre certo. Mas como vocês estudaram trigonometria no ensino médio, provavelmente, não vai ter tanta naturalidade com isso. Quem tiver interesse, tem um vídeo meu no YouTube, no canal de trigonometria, explicando sobre essas coisas. Então, finalizando, um vetor unitário é tal que as coordenadas dele, vou colocar aqui bem grande para destacar, quando você tem um vetor unitário, as coordenadas são sempre cosseno de um certo ângulo e seno de um certo ângulo. Vou chamar aqui de alfa. Isso é bom, por exemplo, imagine só que eu queira percorrer todo um círculo. Você vai ver um programa lá em CC quando você for estudar, e o professor fala assim, faça o gráfico de um círculo. Você já sabe como fazer, porque você sabe que basta fazer o ângulo alfa variar de 0 até 360 graus, ou de 0 até 2π, e mandar fazer o gráfico de cosseno de alfa, seno de alfa. Bem, pessoal, essa é a nossa exposição sobre vetor unitário. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.